Olá pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Cláudio e hoje é o último dia da nossa campanha, né? Eu vou estar falando sobre vida profissional e trabalho. Quero deixar aqui, antes de mais nada, um grande abraço, né, para você que me acompanhou durante esses 7 dias, durante esse período de tempo onde você me deu a oportunidade de eu poder compartilhar com você a respeito de alguns posicionamentos que eu tomei na minha vida para este ano, né? E de alguns posicionamentos que eu acredito estar dando uma referência para você, de repente, um norte, né, a ser seguido. Não é o meu estilo de vida, aquilo que não, é de acordo com aquilo que eu penso, segundo a palavra de Deus. Assim como eu tenho a minha vida, minhas escolhas, eu também tenho uma história para contar. E foi o que eu compartilhei com você durante esses 7 dias. E quero que você entenda que você também tem a sua história para contar. Você também tem seu testemunho de vida, né? E por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje eu vou falar sobre algo que mexe muito, né, com a gente, que é um pouco da nossa história, um pouco daquilo que você está passando, passou, né, ou coisas boas eu creio ainda irá passar. Hoje o tema, nós vamos abordar o assunto que fala sobre trabalho e vida profissional. Então eu vou falar mais ou menos sobre como as pessoas encaram essa situação e de que forma que algumas pessoas também nem se preocupam com isso. Tem um texto na Bíblia, está lá em Provérbios, capítulo 6, verso 8, uma orientação para que o preguiçoso, que ele precisa acompanhar, aprender com a formiga. Por quê? Porque a formiga, ela vive em comunidade, porém, ela é quase que independente. Ela não tem propriamente dito uma liderança, ela não tem assim, um governo, mas cada uma delas sabe o que tem que fazer para sobreviver, que é trabalhar, ir atrás do seu alimento. Ela estoca no verão para que no inverno ela não passe a necessidade, dificuldade. Então, é como o Senhor deixou muitos exemplos para a gente, né? E um desses exemplos ele usou como uma figura de linguagem a vida da formiga. É interessante isso. E por que nós muitas vezes procrastinamos ou deixamos de fazer algo que é importante ou vital para a nossa vida? Muitas vezes porque pela condição financeira mesmo, né? Vemos de lares sucateados, muitas vezes porque a pessoa ela tem um problema de depressão, autoestima. Vários fatores nos levam a tomar decisões na nossa vida. Mas isso é um outro tema. Eu quero abordar só o tema do trabalho e o tema da profissão. É importante, se você tem a oportunidade de você estudar, de você procurar segundo aquilo que você gosta, que você tem inclinação para a coisa, você se aperfeiçoar naquilo, buscar um estudo, buscar um aperfeiçoamento, e você ser abençoado por isso também, com o fruto do seu trabalho. Mas é lindo também que você tenha isso seguindo alguns parâmetros bíblicos, porque a Bíblia ensina o tipo de postura que você deve ter para que você também seja uma pessoa bem-sucedida. A palavra de Deus é uma ferramenta que ela acrescenta na vida do profissional, na vida do trabalhador ou na vida do empreendedor. Como é sobre isso que nós estamos falando, e em todos
em todos os conteúdos que eu gravei, foi sempre procurando a luz da Palavra de Deus. Então fica aqui a dica também sobre esse tema, a luz da Palavra de Deus. A Bíblia também cita, lá em Lucas 10, que digno também é o obreiro do seu salário. Uma menção que a Palavra de Deus faz lá em 1 Tiago também diz, 1 Timóteo 2, também fala sobre que é digno o trabalhador e é gratificante ele saber que ele trabalha e que ele pode colher do fruto do seu trabalho, né? E assim também, voltando lá em Provérbios, a Bíblia diz, aquele que não trabalha, então também que não come. Se você vive a toscanejar, se é um cara que gosta de vida fácil, vida boa, só gosta de descansar, vou dormir mais um pouco, não estou com pressa, essa não é minha prioridade, e vive descansando, vive deitando, dormindo até tarde, sem um comprometimento, sem essa busca por uma mudança de vida, a palavra de Deus também diz, então, que ele colha desse fruto que ele está plantando. Qual? Nenhum. Então, se você não trabalha, se você não busca, então também que você não coma, que você naturalmente virá a tua necessidade. Então é necessário que você tenha atenção sobre isso. E como essa foi a minha introdução, né, sobre esse tema de trabalho e profissão. É necessário que você esteja buscando aquilo que você gosta de fazer e procure ser melhor naquilo que você faz. Eu gostaria de contar um testemunho. É engraçado, é legal, é bacana, mas é algo que aconteceu na minha vida. Quem estiver vendo esse vídeo aqui sabe, né, que é verdade. Alguns amigos me conhecem e algumas pessoas que acompanharam um pouco da minha história, né, também sabem a veracidade do que eu vou falar aqui agora, que é engraçado, é de superação, mas que gera vida no seu coração, tá bom? Vamos lá. Vou tomar um cafezinho aqui, só um minuto. Molhar as palavras, né? Então, eu passei por um período na minha vida muito difícil. Um período onde eu fiquei desempregado, né, durante um tempo. Foram quase 3 anos. Aí você fala assim, poxa, Cláudio, eu era novo convertido também na época, né? Começou a vir as lutas, os desafios. E você fala, poxa, Cláudio, mas você, caramba, 3 anos. Só quem mora em periferia, só quem mora na Zona Leste, sabe quão difícil é você se deslocar da Zona Leste, pegar transporte, metrô, muitas vezes trem, não importa o lugar, para você buscar um emprego. Se for lá nos anos 90, era muito difícil, né? E eu passei por essa situação durante um período, meu casamento estava, né, sucateado também, mas ali Deus começou a trabalhar no meu coração, na minha mente, e a palavra de Deus diz, né, que nós devemos ser renovados pelo Espírito Santo, transformados, mas também a Bíblia ensina que nós devemos mudar o pensamento, acreditar, confiar, ter a esperança. Eu comecei a mudar, revestir o meu pensamento de coisas boas, revestir o meu entendimento da palavra de Deus, adquirir conhecimento, adquirir confiança, adquirir, vamos colocar assim, de certa forma, um poder. Qual foi o primeiro poder que eu adquiri na palavra de Deus, que a minha vida começou a ser transformada? Sabe qual foi? O poder de acreditar na palavra de Deus. E o poder de eu não me destruir, de eu não desistir. O poder de continuar. O poder de acreditar. E o poder de crer que Deus mudaria a minha vida, a vida da minha família. E eu intermediava entre buscar emprego e buscar a Deus. Eu congregava no ministério muito simples, lá na Zona Leste, né? Lá na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo.
Não me vergonho de falar isso porque faz parte da minha história. E para que eu me lembre sempre de onde Deus me tirou e para onde Deus me trouxe. Tudo seja para a glória de Deus. Então, e aí, né, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e eu buscava Deus, buscava emprego, buscava Deus, buscava emprego, né, não abria mão dos dois. E um certo dia, um integrante da família, aí por questão de privacidade e educação, eu vou poupar quem foi a pessoa, mas vou contar. Essa pessoa da família chegou para mim e me disse assim: você fica aí, não vai trabalhar, você fica aí só servindo a Deus, só indo para a igreja, você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Você tem que trabalhar, você precisa sustentar sua família. Mal sabia essa pessoa o quanto que eu sofri procurando, buscando, pedindo dinheiro, perdendo dias de condução, perdendo dias de várias situações, e eu não conseguia, era quase toda semana. Tinha um grupo de irmãos, nós nos reuníamos, né, na casa do meu cunhado lá, que era nosso vizinho. A gente se reunia para fazer oração, nós nos reunimos, sabe, para consagração, saímos juntos para procurar emprego. Nós fazemos um pouco de tudo, mas portas fechadas. Até de mão de obra eu me voluntariei para trabalhar. Na época, a minha cunhada, ela chegou a ser síndica de um condomínio, eu juntei com um amigo, falei, cara, estou numa situação difícil, pô, precisa levar um alimento, um de cada dia para casa. Vamos pegar qualquer coisa, vamos pintar um muro, pintar as grades, tudo. E ali a minha cunhada nos ajudou nesse sentido, né? Pô, vocês estão precisando de alguma coisa? Pô, eu preciso fazer algumas coisas no condomínio, vocês não querem nos ajudar? Eu falei, não, vambora, demorou. Aí carregava carrinho de mão, movimentação de terra, trabalhei com enxada, com pá, com pintura, procurei fazer de tudo, mas ainda continuava aquela vida difícil. Até passar roupa na casa de alguns vizinhos, eu me sujeitei a fazer. Por quê? Porque eu precisava mostrar para mim mesmo que maior é o que Deus tinha para minha vida, e eu pisei no meu orgulho, eu pisei na vaidade. Eu aprendi que nesse mundo, o reino de Deus, ele é conquistado pela força, pelo esforço. Esse é o tipo do esforço, esse é o tipo da vontade que você tem que ter de ser mais do que um vencedor. Não apenas um vitorioso, mas uma pessoa que venceu com Cristo, que acreditou, que não desistiu. Eu me esforcei, eu acreditei, eu fui em busca e o Senhor acrescentou. Enfim, mas o bacana da história é que um dia essa pessoa ela me confrontou, né? E aí eu disse assim para ela: olha, fica você sabendo de uma coisa. Eu creio em Deus, creio na palavra, não vou deixar de buscar. E Deus sabe, Deus conhece meu coração, Ele sabe o quanto que eu procuro emprego. Mas posso dizer uma coisa para você? Ainda assim, ainda que eu faça tudo isso, eu digo a você, Deus é tão poderoso que se Ele quiser, for da vontade dEle, o emprego vem bater na minha porta. Nossa, para que eu falei isso? A pessoa ficou brava comigo, a pessoa virou uma fera. Bateu a porta, saiu, mas valeu no meu coração. Depois de muito tempo, buscando emprego e procurando e tal, em várias situações, ainda passou algum tempo, mas foi mais ou menos, acho que depois de 2 semanas mais ou menos. O que aconteceu? O emprego veio e bateu na minha porta. Glória a Deus. A minha cunhada, ela trabalhava numa empresa. O nome da empresa foi um dos maiores empreendimentos de São Paulo, nos anos 90, 2000. Não tinha igual. O nome da empresa se chamava Bola Brasil. Bola Brasil era uma quadra esportiva localizada aqui no Morumbi, em São Paulo, no comecinho da Giovanni. Os antigos vão saber.
E, e ali era... Porque também estava começando, né? Então era muito difícil as pessoas pararem no serviço, alguns não aguentavam, não ficavam, não resistiam. E ela falou, Cláudio, tem um desafio aqui, a gente está precisando de alguém, e eu não conheço outra pessoa assim que eu podia indicar da minha confiança. Eu falei pro nosso diretor, pro meu diretor, eu falei de você. Você aceita? Eu falei, bom, na hora, meu. Quando é que eu posso ir? Ela falou, se você puder vir amanhã, né? A gente marca, você vem amanhã mesmo. Eu falei, pô, demorou, tô aí. Não sei se era uma terça-feira, não me lembro bem o dia certo. Eu falei, não, bacana, tô aí. Aí comentei com a minha esposa, né? Ela ficou feliz, tudo. Aí me arrumei, me preparei pra ir, né? De uma coisa eu lembro, eu tinha uma camisa minha social, assim, quadriculadinha azul, bonitinha, sabe? E aí disso aí eu lembro, que eu fui com uma camisa azul e tal, meio quadriculada. Aí eu cheguei na empresa, aí o rapaz, o guarda na portaria, né? É uma entradinha do PDS, tem estacionamento do lado. O nome dele é Raimundo, Raimundão. Aí ele falou assim, pois não? Eu falei, não, tem uma entrevista aí pra fazer de trabalho. Ah, pois não. Seu nome? Ah, pegou meu nome, usar direitinho. Não, pode entrar. Entrei, tal, na recepção. Não, não, pode ficar aqui que ele, o senhor Bruno Alves, ele vai te chamar. Ele era o diretor da empresa, né? E aí me chamou na sala dele. Ele demorou aproximadamente, ele falou, pode subir. Eu já estava esperando há 1h30 mais ou menos. Aí quando eu subi no mezanino, né? Lá tinha um mezanino, você subia assim, eu sentei e fiquei aguardando. Aí ele demorou mais ou menos mais uma meia hora para me chamar. O tempo passou. Isso já era 1h da tarde, ele foi me chamar lá pelas 3 da tarde, mais ou menos. Aí quando ele me chamou, ele falou, pô, prazer, tal, não sei o quê. Tudo bem? Seu nome é Cláudio? Disse, pô, Cláudio, senta aí e tal. Você é cunhada da Thaís? Falei, sou. Inclusive essa minha cunhada, né, já faleceu, né? Meus sentimentos aqui. E, e aí ele me chamou para entrevista. Aí ele, pô, desculpa, né? Pô, não, Bruno, sem problema. Não, senta aí, pois não. Aí beleza. Quando ele ia começar a entrevista, o sócio dele entra na sala. Um dos sócios que também trabalhava com ele, que cuidava da parte do restaurante, pizzaria, tudo, né? Ele tinha feito um contrato com esse rapaz, o Djalma. Olha só o nome desse rapaz. Aí ele entrou, pô, Bruno, preciso conversar com você. Aí o Bruno ficou meio atônito, mas tem uma entrevista aqui. Não, mas é rapidinho. Do que se trata? Ali na sala mesmo. Ele levantou e ficaram na porta. Eu sentado na mesa, de frente para a mesa dele, passei a entrevista e eles assim, do lado, conversando em pé um do lado do outro. Não, mas porque aconteceu um problema, tem uma notificação aqui, a gente precisa resolver. Vocês no cartório tem que ser hoje, porque senão, meu, a gente vai ser multado, porque não sei o quê, por causa disso, daquilo. Poxa, mas como é que eu vou fazer? Tal, você pode ir lá, pô, não tem como eu sair daqui e deixar. Eu também estou aqui na empresa. Pessoal, dá licença. Posso falar uma coisa? Pois não. Eu posso, eu tenho disponibilidade para ir. Aí o Bruno olhou para mim, eles olharam para mim. Como assim você pode? Não, eu posso, porque vocês não têm um problema para resolver. Eu posso resolver o problema de vocês. Mas não, a minha entrevista a gente marca para outro dia. O importante é resolver o problema. Então, vou fazer assim, meu, daí que eu vou lá rapidinho, pego um ônibus aqui, um táxi, alguma coisa, meu, deixa que eu vou lá. Não tinha ninguém para ir, né? Aí o Bruno olhou assim pra mim, ele falou, pô, legal, pô, Cláudio, obrigado, você faz isso? Não, faço, pô, sem problema. Aí ele, você tem habilitação? Eu falei, tenho. Ele, então faz o seguinte, você vai aqui no cartório e tal, e aí, ó, vai com o meu carro. Aí eu olhei assim, o seu carro? É, pega o meu carro, pode ir com o meu carro. Ele tinha um carro que ele também trabalhava com ele, que acho que era um Gol bolinha branca. E ele falou, não, pode ir com o meu carro. Pô, vai lá no centro da cidade, no Largo São Francisco, era o cartório. Aí eu falei, não, beleza. Aí peguei a chave e tal, saí e fui pro cartório. Cheguei no cartório, no tempo ali, limite, você pega um pouco de trânsito ali, né, na 23 de maio, aquela coisa toda, tal, 9 de julho. Aí, cheguei, parei o carro,
subi no cartório, fiz as coisas lá que tinha que fazer, peguei, eu ouvi, tal, peguei e levei lá para eles. Agradeceram, ficaram felizes, tudo. E foi muito legal. Aí, resumindo, no outro dia eu já passei pela entrevista, né? Como Deus é bom. Moral da história. Imaginem o que aconteceu. Eu, agora vou dar uma geral, né? Sobre tudo que a gente está falando. Eu não deixei de buscar a Deus, eu não deixei de buscar o que era importante para mim. Eu não abandonei a fé, mas também não abandonei o meu compromisso e a minha responsabilidade para com a minha família. E o que eu fiz? Eu segui o propósito, eu segui o plano que Deus tinha para a minha vida e eu segui o plano que eu tinha para a minha vida, que era de trabalhar. Deus, sabendo disso, uniu todas as coisas. Um dia eu estava orando e falei assim: Senhor, hoje eu sei que é muito difícil alguém dar oportunidade, emprego para uma pessoa que não tem muito estudo, ficou um tempo desempregado, minha carteira, né? Ali o senhor sabe, tá. E as pessoas não valorizam, as pessoas nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. E eu orei, durante esses 3 anos, irmãos, eu busquei e orei. E falei: Senhor, eu queria um emprego. Olha só, irmãos. Eu falei assim: Senhor, eu quero um emprego. Eu comecei a descrever como eu queria um emprego. Eu quero um emprego que seja um lugar bacana, que eu tenha liberdade de mostrar o meu talento, o meu serviço. Senhor, muito difícil empresas tradicionais, né? Muito grandes, protocolos, muito de padrões para cumprir. Eu quero uma empresa que esteja crescendo para que eu possa crescer com ela, para que eu também possa aprender. Eu quero um emprego onde eu seja valorizado, onde eu possa dar a minha contribuição. Um emprego, Senhor, que eu seja feliz, que tenha a ver com o que eu gosto de fazer, né? E orei, pedi a Deus a resposta de Deus. Prestem atenção. Quando eu conversei com o meu diretor, o Bruno, um tempo, aproximadamente, falei: Bruno, quanto tempo ficou, né, para construir esse lugar aqui? Depois de algum tempo, alguns anos que eu estava trabalhando lá, você vai descobrindo sobre a empresa e Deus vai dando as revelações. Eu estou contando para vocês, é rápido, mas tudo isso Deus foi falando comigo durante os anos. E o Senhor disse assim: sabe aqueles 3 anos lá que você estava desempregado? Eu estava construindo o teu sonho. Eu estava construindo uma empresa para você, do zero, do chão. Deus, durante 3 anos, Deus levantou aquele empreendimento. Durante 3 anos, Deus criou os departamentos e tudo que nele havia. E faltava quem lá? Faltava eu. Do jeito que eu orei, do jeito que eu queria, do jeito que eu pedi a Deus, Deus me deu. Falei: Senhor, Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Deus estava construindo o meu sonho. E foi ali, e a partir dali, que tudo na minha vida começou a mudar. Por quê? Porque eu comecei a ter experiências com Deus. Eu nunca deixei de ser fiel ao meu trabalho, mas eu nunca deixei também de buscar a Deus. E em tudo que eu fazia ali, eu fazia de todo o coração. E como José, no Egito, eu fui tendo de Deus o favor de Deus. Não porque Deus olhou para mim e falou: toma aí. Não. Porque Deus conhece os corações. Porque antes do homem, Deus é quem te honra. E Deus me honrou. E Deus sempre dizia para mim: permaneça fiel, respeite e honra o teu patrão, obedeça, faça o teu melhor. Então, você vai aprendendo. Eu fui bom naquilo que eu fiz, quase tudo que eu fiz ali eu fui bom. Vou dizer excelente, né? Para dar uma segurada aqui na vaidade, mas Deus sabe a importância que eu tive e as pessoas que trabalharam comigo sabem a importância que eu tive, inclusive no evangelismo, inclusive de falar do amor de Deus e de bons testemunhos que eu deixei lá. Mas isso é para outro assunto. Eu quero aqui enaltecer e dar esse testemunho para a glória de Deus do que Deus pode fazer na vida daquele que crê, daquele que busca seguir as orientações de Deus. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e
E as tuas necessidades, o que você precisa para sobreviver, Deus ele sempre vai estar provendo para você. Creia, o Senhor ele pode fazer isso por você. Ele fez por mim, ele faz por você, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será um Deus de amor, de verdade e de justiça. A justiça que você busca, a justiça que você precisa, aquilo que você precisa na sua vida, Deus tem para você. É necessário o quê? Que você siga o plano de Deus. O plano que Deus tem para a sua vida. E é como eu digo, o maior projeto de Deus para a sua vida é você. O propósito de Deus na sua vida aqui na Terra é você. Não é sobre você, é sobre Ele. Mas Ele trata de você para que você brilhe a luz dele em você. Ele quer compartilhar com você os teus sonhos. Ele quer que você compartilhe com Ele os sonhos dele. Tá bom? É isso que eu quero deixar pro coração de vocês, daqueles que me ouviram. Se vocês quiserem me seguir, tá lá. @audicloud no Instagram. Tá bom? E no YouTube @Liga Corujão de Futebol. Outro dia eu conto sobre isso. É que eu tô começando essa página, até eu criar uma pra mim, então por enquanto vamos usando esse @Liga Corujão de Futebol no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa crer que Deus está cuidando de você, tá bom? Cuida das coisas dele, que ele cuida das suas coisas. Não desista, permaneça firme no Senhor, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que essas palavras gerem vida no seu coração, e eu deixo essa mensagem com amor. Que 2026 seja um ano das primícias para você, tá bom? Deus te abençoe muito. Foi um prazer estar aqui e falar com você um pouquinho da minha história e dar essa contribuição sobre trabalho e sobre vida profissional. Deus abençoe. A gente se vê por aí.